Melhor notícia, Ancelotti ajuda o Flamengo, hein? Vamos falar sobre isso, Léo Ortiz será vendido? Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo e Carlo Ancelotti, o técnico italiano da seleção brasileira, já fez a convocação dos jogadores para as eliminatórias do Chile, né, para a partida das eliminatórias contra o Chile no dia 4 de setembro no estádio do Maracanã e contra a Bolívia na altitude de El Alto, no dia 9 de setembro, tá? Um jogo que, pô, tava desesperado aqui dele convocar um monte de jogador do Flamengo. A gente sabe como é que é jogar na altitude de La Paz. Quando joga lá em El Alto é pior ainda, porque é mais alto que La Paz. El Alto é onde fica o aeroporto, lá para você chegar na cidade de La Paz, cerca de 4.000 metros de altitude. Então, nós temos aqui apenas um jogador do Flamengo convocado para a seleção brasileira, que é o lateral esquerdo do Flamengo, o Alexandro. A gente pega aí todo o resto. Goleiros, Alisson, Bento, Hugo Souza. Laterais, Wesley, que agora é da Roma, né, mas do Flamengo. Wanderson, Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Caio Henrique, Douglas Santos. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexandro, aí é o outro Alexandro que joga no Lille, e Fabrício Bruno, meus amigos. Ele não levou o Léo Ortiz. Assim, analisando como torcedor da seleção brasileira, tirando um pouco o meu lado clubista do Flamengo, é evidente que o Léo Ortiz é milhões de vezes melhor do que o Fabrício Bruno. Para mim, o Léo Pereira é bem melhor do que o Fabrício Bruno. Entretanto, ele justificou numa pergunta, esqueci qual foi o repórter que fez a pergunta, sobre esses jogadores ausentes. Ele falou que quer conhecer novos jogadores que ele ainda não conhece. Citou nominalmente o nome do Léo Ortiz. Falou, olha, o Léo Ortiz, junto com fulano, ciclano, beltrano, não estão na convocação, porque, gente, dois amistosos para a seleção brasileira, né? Vamos ser bem sinceros, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, né? Inclusive eu vou fazer a cobertura, eu, Gordola, todo mundo normal lá para vocês, torcedores. Então, assim, é mais uma questão de teste de jogadores, por isso que o Léo Ortiz não foi agora. Analisando como torcedor do Flamengo, eu tô feliz pra carilha, porque o Léo Ortiz não vai ser exposto, né, nesse absurdo de altitude de mais de 4.000 metros de altura, para correr risco de ter um desgaste forte, para correr risco, sei lá, de ter uma lesão, entendeu? Pelo menos eu penso dessa maneira. Meio-campistas, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. Cria do CT Ninho do Urubu, volta à seleção brasileira após esse imbróglio todo que ele estava envolvido e está supostamente envolvido, porque depois se provou que ele não teve envolvimento, né? A justiça lá da Inglaterra bateu o martelo, decretou como inocente. Lucas Paquetá está de volta à seleção brasileira. E chamar a atenção, Gerson não está presente na lista dos convocados, vem sendo banco em algumas partidas lá pelo Zenit da Rússia, mas o Ancelotti também citou na entrevista coletiva que o Gerson não havia sido convocado em função da mesma razão dele não ter convocado o Léo Ortiz, porque ele quer conhecer outros jogadores. Atacantes, Estevão, Gabriel Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e João Pedro. Neymar também está de fora da lista. Ele também justificou a não convocação do Neymar, falando que ele teve um problema na coxa. Eu, sinceramente, não convocaria o Neymar, independente do problema que ele tem ou não na coxa, porque ele não merece convocação para a seleção brasileira. Então essa é a lista de convocados do Flamengo com a seleção brasileira. Do Flamengo não, da seleção brasileira. Flamengo e seleção também, mas da seleção brasileira, com apenas um único convocado, que é o Alexandro. E o Gordola tinha me lembrado bem, para a posição que o Flamengo tem mais reposição, que é a lateral esquerda. O Flamengo pode pôr ali o Ayrton Lucas, pode pôr
o Matias Vinha, que já saiu a informação, a gente vai comentar que ele deve ser relacionado para esse confronto de hoje contra a equipe do Vitória. Então, coisa boa, coisa linda, tudo bem, o Alexandre é importante para a equipe do Flamengo, mas ok, beleza, né? Enfim, pelo menos eu penso dessa maneira. Com isso, o Flamengo só deve perder o Gonçalo Plata para o Equador, o Carrascal para a seleção da Colômbia e os 4 uruguaios de Arrascaeta, Varela, Matias Vinha e Nico de la Cruz. 6 jogadores aí para a seleção. O Flamengo deve perder apenas. O Eric Pulgar não vai ser convocado porque está se recuperando da fratura que ele teve no pé ainda na disputa do Super Mundial de Clubes da Copa do Mundo de Clubes. Então, coisa boa, coisa linda. Vai ter uma galera lá disponível para o Felipe Luiz. Lógico que devem receber 3, 4 dias de folga aí durante essa data FIFA, mas para o Felipe Luiz treinar e botar na ponta dos cascos, beleza? Para o jogo de hoje entre Flamengo e Vitória, já foram vendidos 48 mil ingressos, torcedor rubro-negro. A expectativa é de venda de 52 mil ingressos, né? Entre 55 mil a 60 pessoas presentes. Que isso, Pedrão? Vai vender isso? Vai ter mais pessoa presente? Tem cadeira cativa, gratuidade, aquela situação toda que a gente já está cansado de saber. Então esse deve ser o público do estádio do Maracanã. Maracanã abarrotado numa segunda, 9 horas da noite, contra o Vitória. Tudo bem que é uma partida que precisa ter a mobilização da torcida do Flamengo. O Flamengo precisa ganhar hoje de qualquer jeito. Não tem que entrar no salto. Quero lembrar para vocês, esquece essa história de salto alto. Joga sério, é o jogo da vida, é jogo importante. A gente vê aí o Palmeiras vai pegar o Sport dentro de casa, Mosca Morta já ganhou, vai ganhar os 3 pontos, entendeu? Vou tentar dar uma secada, mas não adianta. Então, o Flamengo precisa ganhar para manter bem a liderança do campeonato brasileiro. Ao meio-dia, os atletas do Flamengo almoçaram, normalmente no CT Jorge Velau, no CT Ninho do Urubu. Às 5h15 da tarde, lanche reforçado e saída para o estádio se deu às 6 horas da tarde, ou se dará, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. O Flamengo chegando às 7h10 da noite no estádio do Maracanã. A bola rola às 9 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão da Pedrão RNTV. Então conto com a sua presença lá. Deixa teu comentário lá que a galera vai ler. Eu, Gordola, WL, Marquinhos, todo mundo ligado na transmissão que vai acontecer do Campeonato Brasileiro, beleza? Tem que tomar cuidado aí, hein, galera do cartão. Isso porque Léo Ortiz está com 2 cartões amarelos, Léo Pereira possui 2 cartões amarelos e o Alan, que tudo bem, não deve ser titular hoje, mas também possui 2 cartões amarelos. Caso algum desses atletas tome mais um cartão, estará de fora da partida que precederá, né, a data FIFA, que vai ser diante da equipe do Grêmio no próximo domingo, também no estádio do Maracanã. 2 jogos que o Flamengo precisa obrigatoriamente fazer 6 pontos, então precisa tomar cuidado com essa galera aí do cartão. E Léo Ortiz, o Léo Pereira, não fiquem chateados que não foram convocados, o cara tá testando lá, entendeu? Vocês são muito melhores zagueiros do que o Fabrício Bruno. O Cruzeiro, o Gordola, tava me lembrando, tomou 15 gols no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tomou 9, né? Em 19 rodadas. É de longe a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, não só do Brasil, da América do Sul. A defesa do Flamengo é invejável, então não fiquem preocupados. O trabalho de vocês está sendo muito bem executado, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Como eu disse, o lateral esquerdo Matias Vinha deve ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz para esse confronto de hoje diante da equipe do Vitória, né? Já faz aí umas 2 partidas que o Matias Vinha não vinha sendo relacionado para jogar jogos do Flamengo. A gente sabe, né? São 3 laterais esquerdos, acaba que o Felipe Luiz precisa optar em ter 2 ali, pelo menos, disponíveis. O Flamengo, inclusive, deve negociar um desses laterais, né? Para ver como é que vai ficar essa situação, beleza? Como mandante, o Flamengo é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro e é isso que caracteriza um time que é líder da competição e precisa continuar
caracterizando, né? São 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro nos 10 jogos disputados, 23 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. O Vitória, como visitante no Campeonato Brasileiro, tem uma das piores, de longe, campanhas do campeonato, 5 empates, 5 derrotas e nenhuma vitória em 10 jogos, 5 pontos somados, 5 gols marcados e 12 gols sofridos. Então é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro contra um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. O que isso quer dizer? Nada. Tem que entrar, tem que jogar sério, tem que suar sangue, tem que, meu irmão, fazer de tudo para que o Flamengo consiga buscar essa vitória sem salto. É só o salto alto é capaz de fazer com que o Flamengo perca pontos no Maracanã hoje. Por isso que eu tô falando o tempo inteiro isso, que não pode, tem que entrar jogando sério, firme. É o Real Madrid que tá do outro lado, entendeu? Porque o Flamengo vira e mexe, dá uns mole em função de saltinho alto, beleza? Muita gente pergunta do Carlinhos. Pedrão! Carlinhos vai jogar contra o Flamengo, Pedrão, e coisa e tal. Não, pessoal, o Carlinhos está novamente fora do duelo entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, assim como aconteceu no primeiro turno. Eu estava lá com o Gordola no Barradão, ele não pôde jogar porque o Vitória precisaria pagar uma multa de R$1 milhão para que o Carlinhos entrasse em campo. Como ele não vem fazendo tanta diferença assim com a camisa do Vitória, mais uma vez a equipe baiana optou por não pagar a multa do Carlinhos para entrar em campo. Não deve entrar em campo e o Flamengo vai jogar sem o Carlinhos do outro lado. Ainda bem, porque o Flamengo tem um chama-gol danado aí para ex-jogador, então para jogador que está emprestado, entendeu? Que é um negócio assim realmente extraordinário. Vamos lá, minha galera, vamos avançando. Ó, o Maracanã, a gestão do Maracanã soltou uma nota oficial. Como assim, Pedrão? Vamos ler aqui. O Maracanã iniciará a troca da área de aquecimento na terça-feira, conhecido como amanhã. A gestão Fla-Flu traz tecnologia avançada em espaço do gramado sintético atrás dos gols para maior conforto e segurança dos atletas, pessoal. Então, olha aí, na próxima terça, a gestão dará início à instalação do novo gramado sintético mais tecnológico e certificado pelo padrão FIFA, que vai proporcionar maior qualidade durante as atividades dos jogadores. Então, gramado sintético no Maracanã é só na área de aquecimento. Dentro do campo tem grama natural, grama de qualidade, pelo menos nesse ano de 2025 a gente está vendo um gramado aí bem lisinho, bem certinho, bem bonitinho, para a bola naturalmente rolar. E lógico, com a bola rolando, o Flamengo é o maior beneficiado disso tudo, porque possui melhor qualidade técnica. Outro clube se posiciona a favor da CBF contra o Flamengo, meus amigos. Que isso, Pedrão? Pois é, após o Palmeiras se posicionar a favor da mudança deliberada de datas do encerramento do Campeonato Brasileiro sem a unanimidade dos clubes, o que é uma decisão, sim, monocrática, autoritária, porque se você define um regulamento e depois quer alterar no meio do campeonato, você precisa ter uma unanimidade, porque você pode acabar naturalmente prejudicando terceiros, assim como o Flamengo foi prejudicado. Dessa vez, foi o São Paulo que aprovou oficialmente a mudança do calendário por parte da CBF. Vamos ler essa nota estapafúrdia do São Paulo aqui, meus amigos. O São Paulo analisa de forma positiva a mudança das datas do campeonato apresentadas pela CBF. Como um dos 3 clubes do país que seguem na Conmebol Libertadores, o São Paulo vê benefícios com o adiantamento do término do Campeonato Nacional para o dia 7 de dezembro. Afinal, o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial. Vocês vão para o Mundial aonde? Aí vão me chamar de soberbo, vão clipar isso aí. Mas antes que o São Paulo vá para o Mundial, para o São Paulo ir para o Mundial, ele tem que ganhar a Libertadores. E com o calendário apertado,
Fica mais difícil ganhar a Libertadores. Terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto que as demais equipes poderão já iniciar mais cedo o próprio período de férias e preparação para a temporada seguinte. Vocês são uma vergonha, vocês são tudo político. Vocês são tudo político, quer fazer jogo interno com a CBF, fazer de bom grado ali para a CBF, fazer vista grossa. Por isso que o futebol brasileiro não vai mudar, não adianta dizer que vai criar liga, porque não vai criar, entendeu? A Leila Pereira, ela foi uma que apoiou o Sami Chaldi, o atual presidente da CBF, né, quando ele estava como candidato aí. Então, em função disso, eu nem sabia disso, eu fui saber disso hoje mais cedo, ela apoia a decisão. Então você vê que tudo é jogada política, ninguém está preocupado realmente com o futuro do futebol brasileiro. Eu quero saber, eu tô curioso, aliás, para ver a entrevista coletiva hoje do Abel Ferreira após o jogo, porque ele vive reclamando do calendário do futebol brasileiro e a presidente do clube que treina, né, ele falou que não tem problema encurtar o calendário, não tem problema nenhum para machucar jogador, para ter menos tempo de preparação, né, para ter menos tempo de recuperação dos atletas, não tem problema nenhum, segundo a Leila Pereira. Tô curioso para ver o que ele vai dizer, né? Se ele vai esquivar, falar que é assunto interno da diretoria. Felipe Luiz deve ser indagado sobre isso também hoje na entrevista coletiva, mas o Felipe Luiz é liso, né? Mas, isso aí é questão interna, entendeu? Enfim, vamos ver. A CBF mudou a regra do jogo sem unanimidade, isso não existe. O Cruzeiro ficou numa situação muito boa e não acho que a CBF quis beneficiar o Cruzeiro, ela quis beneficiar ela mesma, falou o Mauro César Pereira, e eu concordo em gênero, número e grau com o Mauro César Pereira. Não é nem questão de beneficiar um ou outro, não. Eu acho que é questão de incompetência deles mesmos de fazer o calendário do futebol brasileiro e depois eles tentam passar um paninho aí para refazer o calendário. Só para a gente recapitular, pessoal, vamos trazer aqui o provável time do Flamengo hoje para entrar em campo: Agostinho Rossi no gol, Guilhermo Varela na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro na esquerda, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Gonçalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Ainda existe uma dúvida acerca do ataque rubro-negro, se teremos o Pedro ou o Bruno Henrique. Eu já disse, a minha preferência seria pelo Bruno Henrique. O Flamengo tem os jogadores pendurados, como eu já comentei com vocês, e quem apita é o fraco, horroroso, terrível Felipe Fernandes de Lima. Ele que é do quadro de árbitros de Minas Gerais e apitou aquele Flamengo e Santos. Vou sempre lembrar que ele deu amarelo para o Bruno Henrique, sem o Bruno Henrique fazer absolutamente nada. Aquela verdadeira vergonha que a gente pôde conferir naquele jogo, né? Que foi o Brasão que deu entrada no Bruno Henrique, ele dá o cartão amarelo para o Bruno Henrique, mas é contra tudo e contra todos. O Flamengo, segundo o GE. Globo, se prepara para vender um dos seus zagueiros titulares. Mas calma, a diretoria do Flamengo trabalha com a possibilidade de negociar um dos seus zagueiros no final da temporada. A tendência é que pelo menos um dos atletas, o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, seja vendido para o mercado europeu. Com isso, o clube já se prepara para ir atrás de reforços para o setor defensivo na temporada de 2026. Eu, sinceramente, não venderia nenhum dos dois. Não precisa. O Flamengo tá bem. Mas é só pro final da temporada, Pedrão. Aí até achar outro, para se encaixar no modelo de jogo. Não errar na contratação. Tem isso, não pode errar na contratação desse zagueiro. A ver, você que tá aí, se inscreva no canal, se torne membro do canal, galera. É muito importante. Deixa o teu like. E Pedrão RNTV, transmissão, tá? A partir aí, o jogo é 9 horas, 8, 7, 6 e meia da tarde. A gente vai estar entrando ao vivo aí, beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras.